Jesus. Por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar. Com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar. Com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Vou te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Toca meu coração, meu Deus, ressuscita-me. Vem me curar, ó Deus, esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Não importa, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Começamos aí com louvor, a irmã Patrícia louvando. Ao vivo pelo Facebook. Papo Jovem Umador. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante para a vida dos nossos jovens. Um tema muito importante. Esse tema sobre depressão e ansiedade. Está conosco aqui o doutor Maurício Ramos. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado aí por atender o nosso convite. Estamos também com nossos jovens, o William, a Eliada, a Ela e também a Patrícia, que acabou de louvar o hino bonito que fala sobre o tema que nós vamos falar. Irmão Abrão, por que falar sobre depressão? Muito porque muitas situações dentro do meio evangélico ainda é mito. Algumas pessoas acham que simplesmente é uma doença diabólica, que é demônio, mas nós estamos aqui com um psicólogo que estuda o comportamento humano, mas se a gente for estudar em psicologia, a gente sabe que no começo, lá com os helenos, eles começaram estudando a alma, né?
E psicologia, na etimologia da palavra, é o estudo da alma, né? Claro que depois a psicologia passou a estudar o comportamento humano. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que no Brasil 13 milhões de pessoas sofrem de depressão. Em primeiro lugar, o Brasil está das Américas. Se colocar todas aí, América Latina e América Central, só perde para os Estados Unidos. De ansiedade, 20 milhões de pessoas sofrem no Brasil com ansiedade. Dados da OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Se constatarmos o que a depressão pode levar ao suicídio, no Brasil isso hoje é uma das causas que mais matam pessoas, de fatores externos. Talvez aí só perca para agressões e acidente de trânsito. Então é de extrema relevância nós falarmos sobre esse tema. A Bíblia trata sobre depressão. A Bíblia vai tratar sobre momentos angustiantes que pessoas passaram e por causa do Espírito de Deus, elas conseguiram segurar, mas passaram por essa situação. Salmo 42, que é um salmo muito lindo, os salmos dos filhos de Corá, que é escrito para Davi, sobre quando Davi fugia de Saul e quando ele não pôde ir à casa do Senhor e quando ele se sentiu angustiado e aprisionado e perseguido, e ele vai pedir para os filhos de Corá escrever o salmo de número 42, que é um salmo muito lindo e diz a respeito disso. O salmista chega até em um certo ponto do salmo ele perguntar: por que está tão abatido a minha alma? E ele chega à conclusão, ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então é importante nós estudarmos. Nós sabemos, né, doutor, que o ser humano é formado por uma parte material, que é o corpo, né, e por uma parte imaterial, que é o espírito e a alma. Nós sabemos que o espírito e a alma, eles são indivisíveis. Só quem pode dividi-los é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que cada um tem uma função diferente. Por exemplo, a nossa alma é a janela para o nosso mundo exterior. E o nosso espírito é a janela para o mundo espiritual, a nossa comunhão com Deus. Então nós vamos falar acerca desse tema com o doutor Maurício Ramos, está aqui, ele já está aqui acelerado para falar, achou muito bom o tema. Haja vista que as pessoas vivem, as pessoas sabem quem tem, as pessoas tratam dessa doença, mas não falam. Essa é a verdade, é um mito. As pessoas não querem falar, não querem se expressar, alguns não querem até mesmo a ajuda médica, a ajuda de alguém que entende. E doutor Maurício, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor: o que é depressão, explicado clinicamente? E quais são as causas, o que leva uma pessoa à depressão? Gostaria de cumprimentar a todos, boa noite aos nossos queridos ouvintes, boa noite, Abraão, a esse povo bonito, jovem que está aqui conosco. É um motivo de grande alegria estar com vocês, para que juntos a gente esteja crescendo no conhecimento. As pessoas aí à nossa volta, né? Os nossos amigos, os nossos irmãos, a sociedade em si. Bom, se tratando de depressão, o que é depressão? A depressão, ela é uma doença que tem por causas, os sintomas principais: tristeza profunda, apatia, né? A apatia é aquela pessoa que não consegue se expressar direito, choro constante, a pessoa ela quer ficar a maior parte do tempo isolado, ela tem muita dificuldade na área da socialização, pensamentos negativos para ela, nada vai dar certo, tudo está ruim. A depressão também ela envolve uma perda de prazer pelas atividades que ela desenvolvia no passado, não traz mais alegria nenhuma para ela, ela perde totalmente ali a graça. Ela fica muito cansada, parece que é um cansaço sem fim, um desânimo arrebatador. Então ela fica sem energia física, geralmente ela tem baixa da libido, que é a questão do desejo sexual, acaba reduzindo bastante. Então esses são os sintomas mais clássicos da depressão. Ótimo, doutor, excelente. Como podemos então diferenciar a depressão da ansiedade? O que seria uma ansiedade? Quais são as causas da ansiedade? Como eu poderia diferenciar? Eu estou com ansiedade ou eu estou com depressão? Certo. Primeiro, falando em ansiedade, a gente tem que fazer uma distinção. A ansiedade todos nós temos. A ansiedade é a emoção humana, que ela justamente ela nos prepara
para as atividades, para as tarefas, para os desafios. Então, é uma emoção comum a todos nós. Quando que a ansiedade passa a ser um problema? Quando ela vira um transtorno. Então, o transtorno de ansiedade, ele acaba trazendo muita angústia, muito medo, muita preocupação, muita insegurança. E aí, neste ponto, o excesso de ansiedade, aí acaba gerando um problema. Feita essa distinção, voltando à questão da depressão e ansiedade. A pessoa, ela pode ter tanto a depressão como a ansiedade, ou ela tem só a depressão, ou só a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser também um sintoma da depressão. Então, em alguns momentos elas estão associadas, nós chamamos de comorbidade, quando há duas doenças ao mesmo tempo, né, no indivíduo, no paciente, ou ela pode atuar de forma única, né? A pessoa ela só tem sintomas da ansiedade ou só sintomas da depressão. Olha, interessante, doutor, não é um assunto de hoje, né? A gente vai olhar para a Bíblia, os discípulos estavam ansiosos quando começaram a servir Jesus, né? Discípulo, e agora? O que nós vamos fazer? Nós servimos a Jesus, mas e agora? A roupa, a comida, o que vai nos trazer o Evangelho? Então, Jesus vira para eles e diz, um dos textos mais lindos da Bíblia, que é Mateus 6, não andeis ansiosos com coisa alguma. Basta o dia o seu próprio mal. Eu digo que Deus deposita dentro da nossa vida 24 horas, que o ser humano deve aproveitar, porque ele não sabe se ele tem outro. Nós temos de Deus essa dádiva que é a vida, 24 horas, como diz, depositado num banco, né, que é o banco da vida. E nós escolhemos ser humano, nós falamos como ser humano, nós podemos escolher esses 24 horas para amar, para perdoar, fazendo diferença na vida de alguém, tendo uma vida significativa, tendo uma vida de prazer, uma vida que vale a pena viver. Martin Luther King disse, se você não tem um propósito por algo que você morreria, você não está vivendo uma vida. Então Martin Luther King tem a vida a partir de um propósito, que por aquele propósito você morreria. Era a libertação da segregação racial, que dizia nos Estados Unidos, que onde pessoas poderiam conviver normalmente, poderiam ir à escola, algo que ele não conseguiu viver na época que ele vivia. Então eu vejo hoje assim um fator que contribui muito para a depressão e para a ansiedade, a vida que as pessoas levam sem sentido nenhum de vida. E o senhor que já tem uma idade, é mais experiente, assim, um conselho para os jovens que estão hoje vendo, que estão depressivos, que têm uma ansiedade enorme, que se torna uma fobia. E ele pensa exacerbadamente no futuro, mas ele não vive hoje. Qual o conselho que você daria para essa juventude, que não se acha o suficiente bom para ter uma vida significativa? Ótima pergunta. A gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas hoje elas têm dificuldade de esperar. Querem ser felizes agora, querem ter as coisas agora. É um mundo muito consumista, muito imediatista. E para completar, a gente tem a rede social, onde sempre é pintado que todo mundo tem tudo, que as coisas sempre são belas, são bonitas, que o mundo do outro sempre é melhor do que o meu. E isso acaba afetando ainda mais o pensamento do adolescente, o pensamento do jovem. Então, a minha orientação neste contexto é para tentar viver o real, sair um pouco desse mundo de fantasia. Porque, na realidade, todas as coisas da vida, ou boa parte delas, tem que exigir luta, tem que exigir paciência, perseverança, e também tem que ter objetivo. Então, eu gostei muito dessa fala sua sobre Martin Luther King, né, que foi realmente um grande influenciador, um homem que vale a pena a gente pegar alguns conselhos para a nossa vida de hoje. Então, um homem sem sonho é um homem morto. Homem, com certeza, na forma geral, homem e mulher. Então, para a nossa vida ter um sentido, ter um significado, nós precisamos estabelecer alguns objetivos. Precisamos ter algumas metas. E muitas vezes nós não estabelecemos por medo de falhar, medo de não conseguir. E muitas vezes também pela falta de apoio, de incentivo daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, você jovem, estabeleça algo por que lutar, algo que vai ser importante para você. Se você ainda não tem, crie. Pense o que é algo significativo para mim, o que eu quero fazer daqui a 5 anos, onde eu quero estar. Porque quando a gente passa a ter uma meta, um objetivo, a vida passa a fazer mais sentido.
É claro, num plano maior, num plano espiritual, eu diria que a nossa maior meta deve ser chegar ao céu. Mas enquanto nós ainda estamos nesse mundo, nós também devemos traçar alguns objetivos aqui também, sem perder de vista o objetivo principal, maior, que é a eternidade. A Eliada quer entrar na conversa, tem que colocar os jovens aqui também, porque daqui a pouco o jovem entra nessa pergunta. Mas eu fico falando só com o psicólogo, esse doutor fica falando esses termos, essas coisas bonitas. Mas a Eliada vai falar aí como jovem. O senhor falou sobre a tristeza profunda, que é um dos sintomas da depressão. Aí eu fiquei numa dúvida, assim, como é que eu posso diferenciar uma tristeza por algum acontecimento, uma tristeza comum da tristeza que é sintoma da depressão? Como que eu posso diferenciar isso? Ótima pergunta. As pessoas confundem muito a depressão simplesmente com a tristeza. A tristeza, ela é um dos sintomas da depressão. Só que a pessoa receber o diagnóstico de depressão, precisa apresentar vários dos sintomas já citados aqui, e eles têm que ter uma durabilidade de pelo menos 3 meses para frente. Então, uma tristeza que a pessoa tem, às vezes ela perde o emprego, termina um namoro, são motivos que ela para ela ficar triste mesmo, né? Os pais se separam. Agora, se essa tristeza, ela acaba sendo uma semana, um mês, 6 meses, um ano, peraí, então tem alguma coisa errada. É muito tempo a pessoa vivendo naquela situação. É claro que algumas perdas são muito significativas, né? O período de luto é pelo menos um ano, a pessoa ainda fica sofrendo pela falta daquela pessoa que ela ama, que ela convivia. Mas geralmente a grande diferença entre a tristeza e a depressão é a quantidade do tempo e também a limitação para as atividades. Porque numa tristeza comum, a pessoa ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, mas a tristeza da depressão, ela já limita a vida social, a vida profissional da pessoa. Certo. Como que é realizado o tratamento? Uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico, que ela tem certeza que ela está com depressão, o tratamento como que ele se dá? O psicólogo, primeiro ele vai falar sobre o problema central, vamos descobrir o que gerou essa depressão. Às vezes é algo atual, algum acontecimento trágico na vida da pessoa, e são situações da história da vida dela, né, dos traumas que ela já vem acumulando ao longo da vida dela, e aí chega no momento onde ela não resiste mais, e aí ela adoece, ela entra em depressão. Uma vez descoberto, e o psicólogo ele vai fazendo o que a gente chama de anamnese. Ele vai falar sobre a infância da pessoa, os relacionamentos que ela teve, os sonhos, os objetivos. Uma vez descoberto isso, o trabalho do psicólogo vai ser justamente fazer a pessoa mudar os pensamentos. De pensamentos negativos, de um pensamento pessimista relacionado ao futuro, ele vai tentar trabalhar pensamentos positivos, ele vai tentar trabalhar situações mal resolvidas no passado, na história da pessoa, para conseguir superar e seguir em frente. Só que daí tem várias técnicas dentro da psicologia, que é para mudar a questão dos pensamentos, algumas crenças que a pessoa tem. E quando eu falo crença, não é crença religiosa, é crença sobre ela mesma, né? Sobre o que eu sou, eu gosto de mim, eu me sinto capaz, eu me sinto amado, eu me sinto importante. São crenças que vai ter que ser alterado para a pessoa conseguir seguir em frente. Ótima pergunta, Eliada. E assim, a gente tem uma pesquisa e fizeram, um palestrante deu uma palestra para nós, ele disse que a profissão do futuro é psicólogo. Porque cada vez mais, tendenciosamente, as pessoas precisarão de tratamento. Infelizmente, o que nós estamos falando é dados.
Mas entrando para a questão, assim, o doutor falou uma coisa muito importante, porque pode ser uma coisa que seja aconteceu agora, uma coisa presente, mas pode ser um trauma passado, né? Pode ser que a pessoa sofreu um trauma, ela não conseguiu contar, ela não conseguiu revelar, e num dado momento aquilo aprisiona a alma dela, num dado momento aquilo toma conta dela. Talvez seja uma pessoa que levou uma vida normal, mas chegou até um certo ponto que ela teve que se lidar com aquele trauma, ela ficou de frente com aquele trauma. Muitas pessoas não conseguem avançar desse ponto. Então, como seria as pessoas que tiveram trauma na infância, que tiveram algumas situações, e o jovem que está vendo, talvez até esteja passando por esse momento, que não consegue superar. O primeiro passo, eu sei que é procurar uma ajuda psicóloga, ele vai procurar o psicólogo, e isso a família deve tratar também. Mas como a psicologia estuda o comportamento, mas que indício dá do comportamento dessa pessoa? Porque ela vai ter uma mudança significativa de comportamento, né? Ela andou numa curva linear, numa linha linear, mas num dado momento ela estacionou ali. E as pessoas até falam assim, isso só pode ser besteira. Esse menino sempre foi bom, essa pessoa sempre foi alegre, toda vez é assim. Essa pessoa só pode ser besteira, isso não tem nada a ver. E eu li algumas coisas e disse, quando a gente fala isso, uma pessoa que está no estado depressivo, o cérebro dela reage de uma maneira diferente. Ela reage assim, todo mundo consegue, eu não consigo. Então é melhor eu dar cabo da minha vida e fazer essa situação. Gostaria que você falasse sobre isso. Certo, né? Muita gente, infelizmente, usa uma máscara. Há muitas pessoas doentes emocionalmente, mas colocam um sorriso no rosto, tenta disfarçar a sua dor o máximo possível, mas chega algum momento na história dela que ela não aguenta. A gente chama de gatilho. Acontece alguma situação que ela já está no limite e aí ela desaba. E aí ela fica muito mal. Então, a minha primeira orientação é não se permita chegar nesse limite. A gente deve buscar ajuda antes. Você sente que sozinho está muito complicado, você não consegue resolver essa situação do passado, você vive com medo, com pensamentos ruins. Então a gente tem que buscar ajuda antes. Por quê? Quanto mais eu me demoro nessa situação de angústia, de sofrimento, muito mais difícil vai ser o processo de cura, vai ser o processo de tratamento. Então, o ideal é você percebe que sozinho você não está dando conta, que está muito complicado, já busque ajuda, já converse ali, né, se tratando do adolescente ou jovem que está nos ouvindo, fala com seu pai, com a sua mãe, ali, agenda uma consulta com um psicólogo que ele vai estar ouvindo com atenção e vai estar ajudando. Frente a essa situação que você também trouxe, das pessoas desvalorizarem os sentimentos, desconsiderar, né, a famosa frescura, está querendo chamar a atenção. Isso acaba com a pessoa, porque ela se sente ainda mais fraca. Ela fala, ninguém realmente se importa, ou ninguém me entende. E, infelizmente, um dos possíveis desfechos é o suicídio. Porque a pessoa ela se sente abandonada, sozinha. Ninguém acredita na dor que ela está sentindo, ninguém entende a dor que ela está sentindo. Então, assim, a gente não se pode permitir chegar nessa condição. E com relação às pessoas que conhecem alguém que passa por esse problema, a gente deve evitar ao máximo esse tipo de fala, né? Mas apoiar, eu estou aqui, conversa comigo, né? Estamos juntos, você vai conseguir. E também conduzir essa pessoa ao especialista que vai ter condição de trabalhar e com certeza melhorar o quadro de sofrimento da pessoa. Excelente, mas vamos dizer que eu sou um cristão, mas eu sou da antiga. Não sou um cristão. Aí para mim, Patrícia, depressão é coisa do diabo, é demônio. É coisa do diabo, não tem como não ser. É um demônio, essa pessoa está com o demônio. Pai, vamos levar ele no psicólogo? Não, nós vamos orar por ele e ele vai ter que sair esse demônio dele. Aí a pessoa já está no estado fraco, como acabou de citar o doutor. Então, a pergunta é, crente de verdade sente depressão ou é só demônio?
vezes, por exemplo, um dirigente ou alguém tem que, ou um líder de jovens, ou um líder dentro de uma comunidade, ele não pode apresentar problemas. Mais ou menos o corpo parece que tem que ser assim, né? A sociedade pensa, ele não pode apresentar problemas porque ele tem que resolver problemas. E não é assim, todo mundo é humano, todo mundo é falho, todo mundo precisa de ajuda, precisa de apoio, e não palavras negativas. E desvalorizar o que a pessoa sente, tem uma frase que eu acho muito interessante assim. Por exemplo, se eu carregar algo muito pesado, por exemplo, um saco de cimento, eu não vou conseguir. Mas uma outra pessoa, ela vai conseguir. Uma pessoa maior. Então, eu digo que existem pessoas que têm experiência, que elas conseguem lidar com as situações, e tem outras que elas precisam de ajuda. Entendeu? Então, é algo que são pensamentos que passam na mente da pessoa, e aquilo cria raízes, e raízes que vai para o coração, porque o coração é enganoso, a palavra de Deus fala isso. Então, ele nos engana achando que a outra pessoa não vai entender, que um psicólogo não pode ajudar, ou então dizer que é demônio, sendo que é uma ferida que a pessoa carrega, um trauma que a pessoa carrega. Então, são coisas que parecem insignificantes para outra, mas que elas são um peso, então é mesmo que estar jogando pedra na pessoa. Então, não. É povo de Deus, você que crê em Deus. Sim, existem pessoas doentes do seu lado e muitas vezes vocês estão ignorando porque acreditam que é demônio. Não é. São machucados, são feridas que a pessoa tem dentro da alma, que está ali, que agonia ela e que ela precisa, às vezes, só que você escute. Então, escute. Não é errado procurar um psicólogo. Você pode muito bem alimentar seu espírito e buscar alguém para ajudar você a curar a sua alma, entendeu? Ajudar a resolver esses problemas internos, na verdade. Né? Que são probleminhas que vão surgindo, se torna uma bola de neve e no final a pessoa pode cair, né? Que é, infelizmente, o suicídio. Né? Eu queria só complementar um pouco a resposta, gostei muito. Na Idade Média, como não tinha um conhecimento muito grande da área da saúde, da ciência, da psicologia, da psiquiatria, felizmente muitas pessoas eram queimadas vivas com o pensamento de que a pessoa estava endemoniada. Muitos tinham problema de epilepsia, algumas pessoas tinham problema de surto, e naquele tempo era um tempo muito complicado. Então muitos perderam a vida por conta da falta de conhecimento, da questão do medo. As pessoas faziam essas atrocidades, né? Mas assim, a resposta da nossa amiga, da nossa irmã foi muito bem feita. Então a depressão é uma doença. Como nós adoecemos do corpo, naturalmente podemos também adoecer das emoções, do cérebro, da mente. E com base nessa questão, a gente, de fato, eu diria que estamos vencendo os preconceitos, né? Vocês estão fazendo esse projeto bonito. Isso é algo, eu diria assim, extraordinário. Mostra o avanço que a igreja tem tido, né? A sabedoria que Deus tem dado aos seus líderes, buscando tratar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então Deus, ele capacitou os profissionais, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, justamente para ser um apoio aí de saúde, de direção. Eu, enquanto psicólogo, uma das coisas que eu mais recomendo para meus pacientes é fortaleça a sua vida espiritual, porque é algo a mais para te ajudar a lutar contra esses problemas. E eu falo para ele de forma bem aberta, não vamos orar mais, porque a sensação que existe um Deus que olha, que se importa, que se preocupa, que não me abandona, fortalece a pessoa. Ela consegue melhorar muito mais rápido do que aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Olha que interessante, porque as pessoas